Olá, queridos alunos. Aqui quem vos fala é o professor Pastor Tiago. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui nessa aula de número 3. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo 2 da disciplina Princípio Regulador do Culto, o famoso PRC, né? Na aula passada, então, nós estudamos a natureza e o conceito deste princípio, onde nós vimos ali que o culto cristão ele não é um espaço de invenção humana, com certeza, claro, de obediência revelada. E hoje nós vamos mergulhar naquilo que eu gosto de dizer que sustenta todo esse princípio, que é a santidade de Deus, né? Como vocês podem ver aí na tela de vocês, a santidade de Deus. O tema é esse. E aqui, gente, estamos entrando num território santo, porque quando a Bíblia vai falar da santidade de Deus, ela não está descrevendo apenas uma qualidade moral, mas a própria essência divina, né? O que faz de Deus Deus. Então, a santidade, ela é aquilo que separa o Criador de tudo aquilo que é criado. É o fogo da sua própria glória. É a beleza, eu diria, que consome, né, e purifica. E é por isso que o culto, que é o lugar do encontro entre o Deus Santo, né, e o homem pecador, ele deve sim refletir essa santidade, tanto em forma, em conteúdo e, claro, em atitude. Bom, nessa aula, ainda nesse primeiro slide, nós queremos compreender o seguinte: esse talvez será o assunto que vai nortear toda a nossa aula hoje. Por que a santidade de Deus, ela de alguma forma exige um culto regulado por sua palavra? Então nós vamos ver hoje que o princípio regulador do culto, ele não é apenas uma questão litúrgica, não é um capricho confessional. Nós vamos ver hoje que ele nasce do próprio caráter de Deus. O culto reformado, ele é santo porque ele reflete o Deus santo. E a maneira que nós adoramos, ele diz isso muito sobre aquilo que cremos sobre Deus, sobre quem ele é para nós. O que eu quero dizer com isso? Se o nosso culto ele for reverente, isso revela que cremos num Deus majestoso. Se o culto é profano, é porque reduzimos Deus a algo comum. Paulo Anglada, naquele livro O Princípio Regulador do Culto, se não me falha a memória, no capítulo 3, ele vai desenvolver a ideia de que a santidade de Deus, ela é a base moral e teológica do princípio regulador do culto. Ele vai dizer que adorar a Deus é um mandamento divino, né? Mas adorar a Deus sem um mandamento divino é também um ato de rebelião contra a sua vontade. O próprio John Payne, no livro Esplendor da Santidade, que vocês vão receber em anexo, ele vai desenvolver essa ideia de que a adoração ela é uma resposta reverente do povo redimido à santidade de Deus. Qual é a conclusão que a gente chega? Que o culto ele não é um entretenimento. Ele não é um entretenimento, ele é o reflexo terreno da adoração. Quem não lembra do culto de Isaías, né, onde ele tem aquela visão no templo, quando os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Tranquilo? Bom, gente, hoje, portanto, nós não estudaremos apenas o princípio, um princípio, né, do que a gente chama o princípio teológico. Nós vamos hoje ser confrontados com a glória de Deus. E diante dessa glória, nós vamos aprender três coisas fundamentais aqui hoje. Primeiro, e mais óbvio de tudo, não é? Que você deve saber, Deus é santo. Nós servimos a um Deus santo. E se Deus é santo, logo, ele não aceita ser adorado de qualquer maneira.
Nós vamos aprender uma segunda coisa que eu acho que também é um ponto sério, e aí eu vou precisar de toda a sua atenção, é que o culto profano, aquele culto inventado, o culto emocional, o culto meramente estético, e a atenção aqui para o meramente estético, ou humanista, vocês vão aprender hoje que ele é uma afronta à santidade divina. E talvez o ponto máximo da aula de hoje, nós vamos tentar compreender que participar de um culto que Deus não ordenou é extremamente perigoso. Por que que é perigoso? Porque é se associar àquilo que o próprio Deus rejeita. Então, o meu objetivo aqui hoje, nessa introdução, não é apenas ensinar regras, mas a ideia é cultivar reverência, temor e amor pela pureza do próprio culto. O culto, ele é o espelho da teologia daquela igreja. Quando a igreja perde esse senso da santidade de Deus, o culto ele se torna um mero palco. Mas quando ela contempla a santidade de Deus, o culto se torna um altar. Por isso, minha gente, ao longo dessa aula, eu peço que você esteja com o seu coração e com a sua mente aberta, mas também dobre o seu espírito de reverência. Porque a doutrina que nós vamos ver hoje é a que separa o culto verdadeiro do culto falso. Aquilo que separa o culto santo do culto profano. A igreja de Deus, ela vai ser revelada a partir de hoje, da maneira que ela cultua. Então, hoje nós vamos ver isso. A diferença de um culto verdadeiro e de um culto falso. O culto santo de um culto profano. Ok? A igreja de Deus até da igreja que os homens inventaram. Então, que o Senhor nos conceda misericórdia, graça nessa aula, e não apenas a compreensão, mas que o Senhor nos dê temor e tremor. O mesmo temor que Isaías sentiu quando ele contempla o trono e ele ouve lá do céu: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Que assim a gente comece a nossa aula de hoje. A santidade de Deus e a regra da adoração. Vamos lá? Bom, gente, os nossos objetivos específicos aqui com essa aula é tentar mostrar, antes de a gente mergulhar no conteúdo, antes da gente entrar nos meandros do assunto, que é um assunto complexo, eu quero apresentar a vocês aqui, pelo menos inicialmente, os objetivos dessa aula. E por que que isso é importante? Vocês vão notar que em todas as aulas eu farei isso. Essa é uma etapa muito importante. Por quê? Porque toda reflexão teológica, ela precisa de uma direção. E esses objetivos, eles de alguma forma mostram onde nós queremos chegar ao fim dessa aula. Porque eles não apenas são metas acadêmicas. Aqui, nós do IBTEC, do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação George Gillespie, também nos preocupamos com as metas espirituais, porque falar sobre a santidade de Deus, sobre a Escritura e assim por diante, não é apenas acumular conceitos sobre Deus, filosóficos e teológicos, mas é ser confrontado pela própria glória de Deus. E isso é extremamente importante. Então, o nosso primeiro objetivo aqui é tentar definir biblicamente a santidade de Deus. Eu não vou entrar aqui na questão linguística, pelo menos por hora, né, mas apenas de maneira primária, tentar definir biblicamente a santidade de Deus. Nós vamos observar que a santidade ela não é um adjetivo opcional de Deus. Ela é a expressão mais profunda de quem ele é. Quando o texto lá de Levíticos, capítulo 11, se não me falha a memória, verso 44, ele diz: Sede santo, porque eu sou santo. A palavra hebraica ali é kadosh, né? O kadosh, ela significa literalmente separado, posto à parte, distinto de tudo o que é comum. Isso quer dizer que Deus, ele é absolutamente único. Não há nada, nem ninguém que possa ser comparado a ele. A santidade, ela é a linha que separa Criador, criatura, Senhor e servo. E a partir dessa, e é assim, a partir, né, eu diria, dessa
distinção ontológica, né, daquilo que Deus é em sua essência, que se constrói toda a ética do que nós chamamos de culto. Em outras palavras, o que é que eu quero dizer? Que o culto, ele só pode ser santo porque ele é oferecido a um Deus santo. Então esse é o primeiro objetivo. Quando a gente reduz, a santidade de Deus a um conceito meramente moral, nós empobrecemos a teologia e banalizamos a adoração. Então, a santidade, ela não é apenas o que Deus exige, ser de santos, mas a santidade é o que ele é, porque eu sou santo. Esse é o nosso primeiro objetivo. Segundo, é tentar, mostrar que a santidade, ela é o fundamento do PRC, né? É a santidade que fundamenta todo o princípio regulador do culto. Então, esse é o nosso segundo objetivo, é tentar explicar de que maneira ou como essa santidade ela fundamenta o princípio regulador do culto, né? A santidade de Deus significa dizer que é Deus é quem define aquilo que é puro e que é profano. Não é o teólogo, não é o pastor, não é a dirigente, não é o irmão, não é o presbítero, não é o presbitério, não é a convenção, não é a sua igreja. É Deus quem define aquilo que é santo e o que é profano. Portanto, gente, somente Deus tem autoridade de determinar como ele deve ser adorado, né? Ninguém pode se esquecer do texto de Deuteronômio, capítulo 12, verso 32, que nós falamos também na aula passada. Tudo que eu te ordeno, observarás, e nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Esse texto de Deuteronômio 12, 32, ele não é uma sugestão, é um decreto divino. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a igreja ela entende que o culto deve refletir a santidade de Deus, ela abandona o pragmatismo, ela abandona o gosto pessoal, ela abandona a criatividade litúrgica e ela se volta para a simplicidade obediente da palavra. Então, o princípio regulador do culto, ele é, portanto, a expressão prática, visível do sola escritura aplicado à adoração. Então, é um modo como o povo de Deus reconhece sua santidade, principalmente a sua santidade dentro da vida cultica. O terceiro objetivo aqui da aula é tentar identificar o contraste entre culto santo e o culto profano. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar sua atenção para esse terceiro objetivo, para algo principal, porque eu tenho certeza que quando eh, chegarmos nesse slide, quando a gente for falar sobre o culto santo, culto profano, ele vai ser um pouco assim, eu diria até chocante para alguns. Porque a gente precisa fazer aqui uma distinção crucial. O profano, ele não é necessariamente algo imoral ou obsceno. Ele é simplesmente o comum. Nós vamos ver que quando aquilo que é comum, ele invade o espaço daquilo que é santo, ele não é um ser comum, entendeu? Quando o que é comum invade o espaço daquilo que é santo, qual é o resultado? Profanação. E Deus não aceita ser adorado de modo comum, porque ele é para além do comum. Ele é santo, ele é Deus. Então nós vamos ver que o culto santo é aquele que pertence a Deus, obviamente, mas reflete a sua natureza. Por que que tem que deixar isso claro? Porque provavelmente nós temos alunos de diversas denominações e talvez aqui a gente tem que levantar uma bandeira muito séria, muito importante. Independentemente da igreja ou da confissão que você subscreve, o que deveria nortear o nosso culto, a nossa vida, não só o culto, mas a nossa vida, é as escrituras, né? Nós já falamos nas aulas anteriores a distinção entre princípio regulado, né, e princípio normativo. A Igreja Presbiteriana de Confissão Reformada, como as igrejas reformadas, em sua maioria, eu diria, elas aderem o PRC, né? O princípio regulador do culto. Ou seja, no culto, Deus só pode ser adorado
da maneira que ele exige nas Escrituras. Nada que está para além da Escritura é praticado no horário do culto. E o culto santo é aquele que pertence a Deus e reflete a natureza de Deus. E o que é o culto profano, então, professor? Bom, o culto profano ele é aquele que reflete o homem, os gostos dos homens, as emoções humanas, a própria vaidade humana. E é por isso que o culto reformado, nesse sentido, ele é sóbrio, ele é reverente, ele é centrado na palavra. Por quê? Porque ele reconhece que o Deus Santo deve ser adorado de modo santo. E aqui eu quero abrir um parêntese e dizer o seguinte: que um culto sóbrio não é um culto frio. Um culto sóbrio não é um culto mecânico. Nós vamos ver, principalmente em aulas posteriores, que um culto reformado ele é vibrante, ele é vivo, ele é participativo da comunidade. Nós vamos ver, sim, que o culto reformado, quando bem executado pela igreja, quando a igreja entende como um todo, né, o que que é o culto a Deus, sim, é um culto maravilhoso de se você participar. Eu espero que você tenha essa experiência de um dia visitar uma igreja fiel nesse sentido. Portanto, esse terceiro objetivo, nós vamos ver que a teologia reformada, nesse ponto, ela não inventa nenhuma forma de culto. E quando eu digo igreja reformada, a teologia reformada como um todo, ela se curva diante da revelação da Escritura. Então, no culto reformado, só ocorre aquilo que está expressamente na Escritura. Bom, e talvez o nosso último objetivo é tentar demonstrar os perigos espirituais do culto profano, né? Esse aqui talvez é vai ser um momento também de tensão para muitos, né, esse penúltimo aqui. Por quê? Porque o quarto objetivo aqui é quando a gente vai tentar demonstrar os perigos espirituais do culto. E aqui, gente, nós vamos lidar com um assunto sério, né? Vocês podem observar que tudo aqui está sendo sério. Porque nós vamos perceber aqui que adorar a Deus de modo errado não é um erro inocente, é um pecado grave. Nós vamos ver homens como Nadab e Abiú, eles descobriram isso da pior forma e eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor, né? Nós vamos ver isso melhor daqui a pouco em Levítico capítulo 10. O texto diz que o Senhor os consumiu com o seu próprio fogo, porque eles se aproximaram de modo indevido. Isso deveria nos ensinar que boas intenções não santificam más práticas. Boas intenções não santificam práticas ruins. E nós vamos perceber ao longo dessa aula que o culto profano, ele é perigoso, porque ele é uma afronta a Deus. Ele fere, em certo sentido, a santidade de Deus, porque ele corrompe o coração do adorador. Ele distorce a ideia de quem Deus é. E você participar de um culto, de uma adoração não ordenada, como diria o Paulo Anglada lá no seu livro, como ele vai desenvolver essa ideia lá, é você se tornar cúmplice da rebelião litúrgica contra Deus. Então, nós precisamos recuperar o senso de que há um juízo em torno do altar e de que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E que esse fogo consumidor, que essa justiça de Deus com a sua casa, com o seu culto, continua o mesmo. Bom, e o quinto objetivo, nós vamos tentar hoje é aplicar, claro, depois de compreender os perigos de um culto profano, a diferença de um culto profano, nós vamos tentar aplicar a doutrina da santidade à vida e ao ministério. Esse aqui é o quinto e último objetivo, que a gente vai tentar aplicar de maneira clara a doutrina da santidade de Deus ao ministério pastoral, né, e à vida devocional. Por quê? Porque vocês sabem, todos nós sabemos, que o culto ele não termina quando o culto acaba. Parece redundante, não é? Mas é verdade. A santidade que aprendemos no templo, ela precisa se manifestar em família, no trabalho e, claro, no culto.
O pastor, o presbítero, o pai de família, todos são chamados a refletir a santidade de Deus na maneira como lideram a adoração. O próprio Heber Carlos de Campos, no artigo O Valor do Culto Público, ele vai falar que o culto regulado por Deus, ele libera, né? Ele vai desenvolver essa ideia de que ele libera, ou melhor, ele liberta a igreja da tirania da opinião humana. É isso. O culto, quando ele é regulado por Deus, ele livra a igreja da tirania de fazer algo meramente opinativo pelos homens. E a vida cristã, portanto, ela é uma extensão do culto. Veja, o mesmo Deus que exige santidade no altar, ele também exige, exige, né, santidade na vida, no dia a dia. E isso é libertador, porque o culto regulado, o culto santo, ele é o caminho onde a graça e a reverência se encontram. É ali. Então, esses 5 objetivos, meus queridos alunos, meus queridos irmãos, são, na verdade, 5 degraus, né? 5 caminhos, 5 degraus de uma escada espiritual, eu diria. Eles nos conduzem à teologia, da teologia, né, até a adoração, e da adoração para a vida. A santidade de Deus, guarde isso. A santidade de Deus, ela é a lente pela qual nós enxergamos o culto. E o culto, ele é o espelho que reflete essa santidade. Portanto, a minha missão aqui no final dessa aula, eu espero que em cada um de nós, tá? A gente saia daqui com mais do que conhecimento. Nós saímos daqui com temor, com reverência e com desejo de que o nosso culto e a nossa vida sejam cada vez mais santos diante de um Deus que é, segundo Isaías, 3 vezes santo. Vamos lá? Bom, a santidade de Deus, o fundamento do culto verdadeiro. Esse é um texto famoso, né, do profeta Isaías, capítulo 6. Santo, santo, santo ao Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Bom, quando nós abrimos as Escrituras, poucas palavras elas são com tanta força e tanta reverência como essa, concorda? Quando o texto diz lá, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, nós sabemos que essa é a visão do profeta Isaías, lá no capítulo 6, né? Onde o profeta ele é transportado para a presença de Deus, e o que ele vê é a majestade de Deus sendo proclamada por serafins. Vocês percebem aí que eles, 3 vezes, eles dizem santo. Eles não falam 2 vezes, não falam 4 vezes. Mas por que 3 vezes? Porque essa tripla repetição, gente, isso não é apenas uma ênfase poética. Isso aqui é a maneira hebraica de expressar a plenitude absoluta. Porque aqui também a palavra santo, separado, também aparece aqui. A ideia é de que Deus ele é absolutamente santo. Ele não é apenas o melhor dos seres. Ele é totalmente diferente dos seres. Ele é infinitamente puro. Ele é inacessível em sua perfeição moral e majestade. E é por isso, minha gente, que a verdadeira teologia ela deve começar com a santidade de Deus. E todo culto verdadeiro, ele deve sempre nascer do reconhecimento dessa santidade. Estamos ali naquele momento de 7 às 9, de 7h30 às 9, de 19h30, né? Seja lá qual for o horário do culto de sua igreja, estamos diante de um Deus puramente santo. Então, tudo que você vai fazer ali deve ser feito com temor, deve ser feito com respeito. O culto ele é santo porque ele pertence a um Deus santo. E quando esquecemos quem Deus é, que é santo, a gente vai adorando a qualquer coisa, até a nós mesmos. Haja vista as letras de alguns hinos que a gente pertence aí. Veja, meus irmãos, se o culto é para Deus, culto é para Deus. Nós é que ofertamos, nós é que oferecemos o culto a Deus. Então,
Tudo que acontece ali do culto deve ser para Ele. As orações são para Ele, certo? A pregação é Ele falando conosco. O louvor deve ser para Ele. Note aqui que Isaías, ele não começa a experiência, depois você lê com calma o capítulo 6 de Isaías, note que Isaías, ele não começa a experiência dele ali com um entusiasmo, mas ele começa com certo temor. Se você pegar a Bíblia lá, se não me falha a memória, no verso, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, no verso 5 ele vai dizer assim, ele não diz assim, é, que culto maravilhoso. Ele não começa assim. Ao se deparar com a glória de Deus, ele vai dizer, ai de mim, porque eu estou perdido. A santidade de Deus revela a impureza do profeta. Revela a impureza do homem. O fogo que arde no altar é o mesmo que consome o pecado. Então, quando o texto diz toda a terra está cheia da sua glória, ele está afirmando que a santidade de Deus é o fundamento de toda a realidade. Não é apenas da religião. Tudo que existe foi criado para refletir essa glória. E o culto é o momento em que a criação reconhece o Criador. Entende o peso dessa verdade? Portanto, o culto ele não é um evento meramente humano, que como se Deus estivesse assistindo. Não, o culto é um evento divino que o homem é convidado, não, ele é convocado a participar. É o lugar onde o santo encontra o profano para que ali haja santificação, para santificá-lo, para mudá-lo, transformá-lo, né? Esse é o momento. Tanto é que o texto de Hebreus, que está aí logo aí abaixo, quando ele diz assim, o texto de Hebreus, sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa é a mesma ideia que o autor aqui de Hebreus retoma aqui no Novo Testamento. Essa expressão em ó, fogo consumidor, ela está profundamente ligada ao Antigo Testamento. O Deus que se revelou, o Deus que se revelou no Sinai, ele é o mesmo que reina sobre a igreja hoje. A graça do Evangelho, ela não elimina a santidade de Deus, ela apenas nos deu acesso a ela por meio de Cristo. Por isso, o autor de Hebreus diz que devemos servir a Deus com reverência e santo temor. E a expressão grega aqui significa um respeito piedoso, um temor reverente, a ideia de consciência da presença divina. Por quê? Porque o culto cristão, ele não é um espetáculo emocional. O culto cristão, ele é um ato de referência diante do fogo da santidade divina. E esse fogo, embora ele consuma o pecado, ele também purifica o adorador que se aproxima com fé. Perceba, meus irmãos, que tanto Isaías quanto Hebreus, o autor de Hebreus, né, eles estão nos conduzindo aqui ao mesmo ponto, que o verdadeiro culto, ele é a reação à santidade de Deus, à santidade de Deus. Ele não nasce daquilo que a gente sente. Não é uma reação daquilo que eu sinto. Eu estou no culto e eu reajo com base no que eu estou sentindo. Não é isso. O verdadeiro culto, ele nasce daquilo que a gente contempla, a glória de Deus. O culto verdadeiro, então, não é uma performance, é uma resposta daquilo que eu estou contemplando. É quando Deus abre os meus olhos e eu consigo contemplar a glória de Deus que revela a minha miséria. É por isso que nós dizemos que a santidade de Deus, ela é o fundamento do culto regular. Porque se Deus é santo, ele não pode ser adorado de qualquer maneira. Porque se seu caráter é puro, logo o culto também deve ser puro.
E se ele é fogo consumidor, nós não podemos brincar, meus irmãos, com as chamas do altar. O homem, ele não define como Deus deve ser adorado. O Deus Santo, Todo-Poderoso, é quem define como o homem deve se aproximar dele. E essa aqui é a essência do que nós chamamos de princípio regulador do culto. Deus é quem regula o seu próprio culto, porque só ele é santo bastante para determiná-lo, não nós. Ok? Portanto, gente, antes de nós falarmos sobre liturgia, sobre elementos de culto, o que é elemento de culto, o que não é, formas de culto, primeiro nós precisamos contemplar o Deus que está no centro do culto, e ele é santo. E talvez esse seja o nosso maior problema hoje. Não é a falta de criatividade. Eu acho que o grande problema de muitos é a falta de temor. Por quê? Porque onde o temor, ou quando o temor se perde, a santidade de Deus, ela é substituída por entretenimento. Mas onde o evangelho, onde o Deus santo, ele é exaltado, o povo se prostra. Que nesta aula, o mesmo Espírito que fez Isaías tremer diante da glória do trono, também nos faça compreender que o culto não é nosso, é de Deus. E o Deus santo, ele deve ser adorado de maneira santa. Ok? Então, vamos para o nosso próximo slide. Queridos, e aqui nós chegamos num ponto muito interessante, muito importante, por quê? Observem logo essa primeira frase aí do slide. O modo como adoramos revela quem cremos que Deus é. Vou ler mais uma vez. O modo como adoramos revela quem cremos que Deus é. Essa, meus irmãos, não é só uma frase bonita, para uma aula de teologia ou de uma exposição, seja lá o que for. Essa frase aí, ela, em certo sentido, ela é um diagnóstico, porque ela revela saúde espiritual de uma igreja, de um pastor ou de toda uma civilização. Porque no fim das coisas, ou no fim das contas, o culto, sim, ele é um reflexo daquilo que a comunidade crê sobre Deus. O modo como uma igreja canta, o modo como uma igreja ora, o modo como uma igreja prega, até como essa igreja se comporta no culto, mostra o tamanho do Deus que ela enxerga. E você pode estar se perguntando como você se comporta no culto? Como é que é a sua postura no culto? Né? E hoje a gente consegue perceber em alguns lugares as pessoas mais preocupadas em filmar o culto com o seu celular do que prestar atenção no culto. Veja, irmãos, se o nosso culto ele é reverente, Deus é santo. Mas se o nosso culto ele é irreverente, o nosso Deus é pequeno. Se o nosso culto ele é superficial, o nosso Deus é raso. Se o nosso culto é barulhento, quando digo barulhento, eu não me refiro ao glória a Deus, aleluia. Se o nosso culto é barulhento, teatral, centrado apenas em performance, então o nosso Deus, ele foi rebaixado à plateia. E o homem que foi entronizado no altar. Mas se o nosso culto é cheio de temor, reverência, simplicidade, adoração verdadeira, isso mostra que cremos num Deus grande, transcendente, soberano. Então, você já deve estar se pensando, mas professor, eu não. Então, dar glória a Deus, aleluia, né? É errado. Não é isso que eu estou falando aqui. O barulho, né? O culto barulhento. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui sobre cultos ou eventos ou ambientes onde você não consegue prestar atenção, você não consegue focar, aonde toda a estrutura é montada para gerar sensações das pessoas, luzes, fumaças e tudo mais. Veja a frase seguinte do slide. A doutrina da santidade de Deus é a raiz da doutrina de quê? Do culto. Isso aqui, minha gente, meus queridos, é teologia pura.
Por quê? Porque a santidade de Deus, ela é o eixo em torno do qual tudo na teologia gira. E o culto, ele é o campo onde essa santidade se manifesta visivelmente. Porque pensa comigo, ó, quando Moisés, ele se aproximou lá da sarça ardente, lembra? Deus não começou dizendo assim para Moisés: eu sou o Deus do amor. Vocês lembram lá em Êxodo capítulo 3? Quais foram as palavras de Deus para Moisés? Tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Ou seja, antes de Deus se revelar como redentor, ele se revela como santo. E essa ordem, ela é essencial para nós. Porque só quem reconhece a santidade de Deus reconhece a necessidade de um redentor. Porque a santidade, ela é o pano de fundo da graça. Sem santidade, a graça vira permissão, minha gente. Sem santidade, o culto vira entretenimento. É a consciência da santidade que sustenta o verdadeiro temor do Senhor. Aquele temor que não é pavor, tá? Mas reverência, como diz lá em Hebreus capítulo 12. Nós lemos: sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Mas afinal, o que é essa santidade? No hebraico, a palavra ali remete a algo separado, posto à parte, algo inacessível. Ela descreve um Deus que está infinitamente acima da sua criação, puro, perfeito. No grego, o termo hagios que aparece, ela mantém a mesma ideia, aquilo que é santo, aquilo que pertence exclusivamente a Deus. Então, quando falamos de santidade de Deus, nós não estamos falando de um aspecto moral apenas, mas estamos falando da própria essência divina. Santidade, então, ela não é um atributo entre outros atributos. Ela é o brilho que envolve todos os atributos de Deus. É o que faz o amor de Deus ser um amor santo. É o que faz a justiça de Deus ser uma justiça santa. Até que a sua ira seja também uma ira santa. Então, guarde o que eu vou dizer aqui. Santidade é o modo de ser de Deus em tudo que ele é. E é por isso que essa santidade, ela precisa ser o fundamento do culto, precisa ser o fundamento da adoração. Por quê? Porque a adoração, ela é o momento em que o homem entra simbolicamente na presença desse Deus santo. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele só poderia atravessar o véu uma vez por ano, e claro, com sangue, porque estava se aproximando do Deus Santo. No Novo Testamento, o véu se rasga por causa de Cristo, mas o caráter de Deus ainda é o mesmo. Agora nós temos acesso. Sim, nós temos acesso, mas o acesso continua sendo a um Deus santo. O próprio John Payne, no livro Esplendor da Santidade, ele vai desenvolver essa ideia de que o culto ele não é um espaço para expressões humanas. Ele é um lugar onde Deus é exaltado e o homem é humilhado. Portanto, minha gente, o culto não é um espelho onde nós olhamos a nós mesmos. O culto é uma janela aberta. Para onde, professor? Para a glória de Deus. E é aqui que Paulo Anglada, no seu livro Princípio Regulador do Culto, ele foi feliz. Porque ele vai desenvolver que a ideia de que o princípio regulador do culto, ele não é um mero formalismo litúrgico. Ele é a expressão da santidade divina da igreja. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o princípio regulador do culto, ele não é uma espécie de camisa de força. Ele é um espelho da santidade de Deus refletida na comunidade. O princípio regulador do culto é a maneira prática pela qual a igreja diz: nós reconhecemos que Deus é santo. Por isso, não o adoraremos conforme a nossa imaginação, mas conforme a sua revelação. Por isso, gente, o PRC
Ele é a tradução eclesiástica da santidade divina. Cada elemento do culto, né, seja ele qual for, quais são? A leitura pública da Escritura, a oração, a pregação, canto dos salmos e os sacramentos, ponto. Tudo isso é uma resposta santa a um Deus santo. Portanto, o PRC, ele não é uma espécie de frieza de uma liturgia mecânica. Não. O PRC, ele é o calor da obediência reverente. Ele é o altar aceso com fogo que vem do céu. E não fogo estranho que vem de ideias humanas, ideias vazias. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Há algo aqui ainda muito mais sério. Qual é, professor? Quando a igreja abandona o PRC, ela não está apenas mudando a liturgia, ela está mudando a sua própria teologia. Isso é extremamente sério. Porque uma igreja que faz do culto um verdadeiro show, ela revela que crê num Deus que precisa ser entretido. Uma igreja que adora sem temor, ela revela que crê num Deus domesticado. Mas uma igreja que adora em simplicidade, reverência e fidelidade à palavra, ela revela que ela crê no Deus de Isaías, no Deus de Moisés e no Deus que o próprio profeta disse, 3 vezes santo. Por isso, meus queridos alunos, o que eu vou dizer aqui pode ser forte, mas é fato. Não há neutralidade na adoração. Todo culto, ele é teologia em ação. E toda liturgia é uma confissão de fé ou uma confissão de infidelidade. Guarde isso. Todo culto é uma teologia em ação. Todos. Todo culto é uma liturgia, é uma confissão de fé ou uma confissão de infidelidade. Portanto, o culto reformado, ele não é uma invenção dos puritanos. Ele é uma espécie de grito. É uma espécie de grito, não. Eu diria que ele é um eco, né? Uma lembrança da adoração celestial que Isaías viu, que João descreve lá em Apocalipse, que o próprio Cristo inaugurou com o seu próprio sangue. Veja, o Deus que é santo demais para ser visto é também o Deus que se revelou o suficiente para ser adorado. E é por isso que todas as vezes que nós entramos no culto, nós estamos num espaço sagrado. Estamos entrando na presença sagrada. E isso não é o prédio que torna o lugar sagrado. Pode ser em casa, pode ser na igreja, pode ser onde você estiver. Não é o lugar, mas por causa da presença de Deus. E por ele estar presente, a gente tem que levar conosco, com a gente, não é a ousadia criativa, mas temor reverente. Por isso, Hebreus 12 vai dizer: sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Então, meus irmãos, a maneira como a gente adora a Deus revela sim quem a gente, quem cremos sobre o que Deus é. E a pergunta que cada um de nós deve fazer hoje é: o nosso culto mostra a santidade de Deus ou a superficialidade do homem? Pensa direitinho. Vamos para o próximo slide. Bom, minha gente, e aqui nós chegamos num ponto importante: a santidade de Deus na Escritura. Abra suas Bíblias, por gentileza, no livro de Levítico, né? Capítulo 11, verso 44. Nós vamos ver os textos com muita alegria aí. Levítico, pegue sua Bíblia, se você quiser, capítulo 11, verso 44. Porque eu sou o Senhor, diz aqui o texto. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Abra também a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Diz lá: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito:
sede santo, porque eu sou santo. Percebam que Pedro está citando aqui Levíticos. Consegue perceber? Ou seja, o Novo Testamento, ele não revoga a santidade do Antigo. Ele apenas reafirma, ele aprofunda. E a palavra aqui possui o mesmo sentido: santo, separado, distinto de tudo que é comum. O santo é aquele que não se mistura, não se contamina, não se confunde com a criação. É o Deus que está acima de tudo e, ao mesmo tempo, sustenta tudo. A palavra que aparece ali em hebraico, a raiz dela, aparece mais de 600 vezes no Antigo Testamento. E em praticamente boa parte dessas ocorrências, ela sempre vai comunicar a ideia de separação entre o que é divino e o que é profano. O santo é aquele que é outro, aquele que é absolutamente distinto do homem. E é por isso, meus queridos, que Isaías, ao ver o trono, ele não apenas diz Deus é amor, ele diz ou Deus é justo. Ele não fala isso. Mas o que que ele diz? Quando ele ouve os serafins clamando: Santo, 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 o Senhor do exército, toda a terra está cheia de sua glória, qual é a reação dele? O três vezes santos ali, o hebraísmo, né, dando uma ênfase suprema, é um único atributo para alguns, atributo para outros não, que é repetido três vezes em sequência na Escritura: Santo, Santo, Santo. Nenhuma outra palavra recebe tanta ênfase. Não se diz amor, amor, amor na Bíblia. Você nunca vai encontrar um texto dizendo assim, ó, justiça, 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 amor, amor, amor. Você apenas vai encontrar santo, santo, santo. E isso é uma forma hebraica de dizer Deus é absolutamente santo, infinitamente santo, incomparavelmente santo. É um modo do Espírito Santo gravar na mente do povo de Deus que a essência da natureza de Deus é a santidade. E quando Levítico 11:44 diz: "Sede santos, porque eu sou santo", ele ali não está propondo apenas um comportamento moral, como eu já falei. Ele está, ele está estabelecendo ali um modelo, eu diria, ontológico e teológico. Em outras palavras, Deus é santo em sua natureza. O seu povo deve ser santo em sua separação. Deus é santo essencialmente. Nós somos santos por participação. A santidade de Deus, ela é inata. A nossa é derivada. Por isso ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, a santidade humana, ela é uma espécie de reflexo da santidade divina. Assim como a lua, ela reflete a luz do sol, o povo de Deus ele deve refletir o caráter do Deus que chamou. E Pedro, ele vai entender isso perfeitamente, principalmente aqui, quando ele cita Levítico. Ele escreve aos crentes dispersos, né? Vocês sabem disso, que o contexto ali é esse. E muitos deles estariam vivendo em meio a idolatria, sincretismo religioso, lá no Império Romano. E ele lhe diz: o mesmo Deus que vos chamou é santo. Em outras palavras, é como se Pedro estivesse dizendo: vocês não podem adorar como o mundo adora. Vocês não podem cultuar como os pagãos cultuam. Vocês pertencem a um Deus santo. E o culto de vocês deve refletir essa santidade. Pedro aqui ele não está apenas chamando os cristãos à santidade moral. Ele está chamando a santidade litúrgica também. Porque no contexto da primeira carta de Pedro, a adoração ali era pública, era visível, era comunitária. Logo, adorar a Deus, um Deus santo, né, de modo comum, era contraditório. E ele está dizendo: vocês foram chamados a um culto que reflita o caráter de quem vocês servem. A santidade de Deus, ela define a ética, ela define a nossa liturgia e ela nos define como identidade do povo de Deus. Veja como isso se encaixa perfeitamente no princípio regulador do culto.
Se Deus é santo, né? Separado, distinto, qual é a consequência lógica? O culto a ele também deve ser separado, distinto, não misturado com o profano. O culto deve refletir o caráter de Deus. E se Deus é santo, o culto então não pode ser moldado pela cultura, nem pela preferência, nem pela emoção humana. O culto pertence a uma outra categoria. A categoria é alta demais, é elevada demais. A categoria que é santa. E tudo que é santo não é regulado pelo pastor, pela convenção, pelo livro de oração. É regulado pela palavra de Deus. Portanto, o princípio regulador do culto, ele é simplesmente a aplicação lógica da santidade divina à adoração humana. É um reconhecimento de que, assim como Deus, ele é separado, o culto também deve ser separado do comum. E é por isso, querido aluno, que o culto profano ele é perigoso. Nós vamos falar isso mais para frente. O profano é o que mistura o santo com aquilo que é comum. É o que trata o sagrado com um descuido, como se fosse algo trivial. E quando a igreja, por exemplo, canta de qualquer jeito, quando a igreja ora de qualquer jeito, ou quando a igreja transforma o culto num show, num espetáculo, ela está dizendo, ainda que ela não perceba, ela está dizendo que Deus pode ser tratado como algo comum. E isso é blasfêmia. E isso é perigoso. John Payne, ele vai desenvolver essa ideia de que a pureza do culto é um reflexo direto da visão que temos da santidade de Deus. Um culto corrompido sempre é um resultado de uma visão corrompida da santidade de Deus. Por isso, a primeira reforma que uma igreja precisa, a meu ver, não é uma reforma estética, mas eu acho que é uma reforma teológica. A igreja, ela precisa redescobrir o Deus de Isaías, o Deus de Levítico, o Deus de Pedro, o Deus que é santo, santo, santo. Então, meus queridos, guardem isso. A santidade, ela não é apenas o tema do culto, ela é o fundamento do culto. A santidade é o solo em que o altar está firmado. Deus, que é santo, exige um culto santo. E é por isso que o povo reformado, historicamente, sempre foi chamado de povo da reverência. Porque nós cremos que cada culto é uma resposta à santidade divina. Que o nosso culto não seja comum, mas ele seja consagrado. Que a nossa adoração ela não seja profana, mas separada. Que ao contemplar o santo Deus, assim como Isaías, nós possamos dizer: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor, os exércitos. E que, purificados pelo sangue de Cristo, essa é a minha oração, adoremos com temor, reverência e santa alegria o Deus que é, que era e que há de vir, o Santo de Israel. Então agora nós vamos ver qual a base teológica, qual a base teológica do princípio regulador do culto. Qual que é essa base teológica? Bom, agora, meus irmãos, nós entramos no coração do fundamento, eu diria, teológico, né, do princípio regulador do culto. Por quê? Observem exatamente o que o slide está dizendo. Deus é quem define o que é santo. Se você puder, repita essa frase. Deus é quem define o que é santo. Essa afirmação, ela é absolutamente crucial, central em toda a doutrina reformada do culto. O culto é santo porque Deus é santo. E porque Deus é santo, somente ele tem autoridade para determinar como ele deve ser adorado. E a base dessa verdade está em Deuteronômio 12, né, verso 32, onde o Senhor diz: tudo que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Esse é um texto muito famoso.
No hebraico ali, a expressão ali é extremamente enfática. Literalmente, o texto está dizendo: não acrescentes a ela e não tires dela. É isso. É uma construção ali gramatical de proibição dupla. Como assim? O objetivo é excluir qualquer possibilidade de invenção ou inovação humana. Em outras palavras, o culto ele não é uma espécie de laboratório de criatividade. Ele é um altar de obediência. Por isso que em Deuteronômio 12, o contexto ali, ele é justamente o quê? O culto. O Senhor ali em Deuteronômio 12 está fazendo o quê? Ele está instruindo Israel como adorá-lo quando eles entrarem na terra prometida. E é por isso que ele diz: destruirei, acho que é no verso 2, destruireis totalmente todos os lugares onde as nações que ides possuir serviram seus próprios deuses. Ou seja, o culto das nações ali, por mais bonitos e emotivos que fossem, eles deviam ser destruídos. E por que que eles deveriam ser destruídos? Porque eles não haviam sido ordenados por Deus. E veja que o problema não era só o ídolo, mas era o modo de adorar. Deus não aceita uma adoração não ordenada. Ele mesmo estabelece o padrão que é santo. E o texto conclui no verso 32 aí, quando ele diz: nada acrescentarás, nem diminuirás. Essa é a essência do que nós chamamos de princípio regulador do culto. Essa mesma lógica nós vamos ver ao longo de toda a Escritura. Em Êxodo capítulo 20, verso 40, Deus diz a Moisés lá, lembra do texto? Ele fala assim: atenta para que faças conforme o modelo que no monte te mostrou. É Deus falando para Moisés. Ele diz isso para Moisés lá. O tabernáculo, o altar, o incenso, as vestes sacerdotais, tudo deveria ser feito exatamente conforme o modelo divino. Nenhum detalhe poderia ser inventado, adaptado, alterado. E por quê? Porque o culto, ele é revelacional. O culto não é criativo. Deus, ele não chama o homem para criar o culto. Deus convoca o homem para responder ao culto que ele mesmo revelou. Por isso, meus irmãos, o culto, ele não é um lugar para imaginações. Ele é o lugar da revelação de Deus. E isso é maravilhoso, porque isso resume toda a teologia bíblica da adoração. O John Payne, no livro, ele vai nos lembrar que o culto não é espaço da subjetividade, da preferência, da estética. Culto é o espaço da submissão. A liturgia reformada, especialmente, que é o nosso objetivo aqui, ela não nasce do gosto do povo, mas da palavra de Deus. O culto regulado, ele é o oposto do culto pragmático. Enquanto o culto pragmático pergunta o que que agrada às pessoas, o culto regulado pergunta o que agrada a Deus. Essa diferença simples é o divisor do verdadeiro culto do culto profano. E é aqui, meus irmãos, que isso, que a Confissão de Fé de Westminster, ela é maravilhosa. Por quê? Porque no capítulo 21 ela vai falar que o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele. E ele diz assim lá, por ele mesmo, e tão limitada a sua vontade, que não devemos adorá-lo de acordo com as nossas imaginações. E essa é a base do confessional do PRC. Deus é quem vai definir. O homem ele não tem autoridade litúrgica. Ele tem responsabilidade, eu diria, vou criar uma palavra aqui, de obediência. Só isso, obediencial, se é que isso existe. Ele tem apenas de cumpridor, executor daquilo que Deus, enfim, determinou. O próprio Calvino vai desenvolver a ideia de que Deus desaprova toda adoração que não procede da sua palavra. Ou seja, querer adorar a Deus segundo as suas próprias ideias é abuso. E Calvino ali, ele não está
quando ele vai falar sobre isso, ele não está criticando o paganismo. Ele critica os reformadores, eu diria, eles criticavam o sincretismo dentro da própria igreja. Porque o grande perigo não é adorar falsos deuses. Eu gosto dessa frase, eu não sei quem disse, eu vi isso no Face um dia desse, que idolatria não é apenas adorar um Deus falso. Idolatria é adorar um Deus verdadeiro do jeito errado. Irmãos, a história da igreja, ela está cheia de exemplos de pessoas que tinham boas intenções e, no entanto, o resultado foi fogo estranho. Na Bíblia, nós temos ali Nadab e Abiú, Levítico 10. Foram sacerdotes consagrados, mas morreram. Por quê? Porque apresentaram fogo estranho, fogo que o Senhor não ordenou usar. Nós vamos ver esses textos daqui a pouco. Segundo Samuel, capítulo 6. Morreu tentando proteger a arca, mas o seu zelo não substitui a obediência. Porque Deus não precisa da nossa ajuda. O que Deus exige é a nossa fidelidade. Por que que eu estou falando isso? Porque, meus queridos, zelo sem mandamento é idolatria litúrgica. E como nós temos idólatras litúrgicos por aí? Zelo sem mandamento é idolatria litúrgica. E é isso que o princípio regulador do culto ele quer preservar, que a igreja ela não substitua o mandamento pela boa intenção. Portanto, eu diria que o PRC ele é uma espécie de muralha, né? Que protege o altar do fogo estranho. E veja, meus irmãos, o que está em jogo aqui nesse assunto é a própria autoridade de Deus. Porque se eu te perguntar, quem define o culto? Quem é que define o culto? Talvez você responda, claro que é Deus, pastor. Quem determina o que é aceitável diante de Deus? Se o homem pode decidir o que entra no culto, então é o homem o legislador da adoração, concorda? E Deus então se torna uma espécie de objeto passivo. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Se o culto ele é regulado pela palavra, então Deus continua sendo o rei, o legislador, o centro de toda a adoração. E isso é teologia. O princípio regulador, ele é, na verdade, uma confissão prática da soberania divina. Adorar, segundo a Escritura, é confessar que Deus é Deus e que o homem é servo. Por isso, queridos, toda vez que você subir num púlpito, toda vez que você orar, toda vez que você cantar lá na sua igreja, toda vez que você participar dos sacramentos, você deve se lembrar que nós não estamos ali para inventar. Você está ali para obedecer. O culto não é lugar da originalidade. O culto é lugar da fidelidade. O culto não é um espaço de performance. O culto é lugar de prostração. E quando a gente obedece, tá? Experimentamos algo sublime. Que liberdade é essa? A liberdade da santa submissão. Porque o verdadeiro adorador não é o que cria. O verdadeiro adorador é o que se curva diante da revelação. A adoração bíblica, ela é uma resposta humilde à voz de Deus e não uma iniciativa à criatividade do homem. O culto começa com Deus, continua com Deus e termina com Deus. Nada lhe acrescentemos, nada lhe tiremos. E que o Senhor preserve em nós a reverência de quem entende que o altar pertence somente ao Santo de Israel. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos para a parte 2 da nossa aula.